vai recobrar sua consciência e voltar para Jeová e obedecer o corpo governante? Não, eu tentei, né? Mas eles descobriram que eu sou apóstata e não aceitaram de volta, não. Não, você pode. O Manassés, ele matou até criança, filho dele no fogo. Cadê os Então fala pro Cirino aqui e pro irmão Watanabe. Eu fui lá tentar voltar pro Jaula do Rei. Vamos dar um Rei. jeito aí que você voltar. Mas aí você precisa parar de acreditar que existe 382 Jeová, entendeu? Aí não dá, né, Wesley? Pessoal, Por que eu não posso ser eu mesmo dentro da organização, cara? Por que eu tenho Mas que você ser... tá querendo escrever uma Bíblia nova, velho? Não dá mesmo, né? E o que Como é que tem, você... cara? O que Qual é tem? o Você problema? tá dentro... Deixa eu explicar. Você tá dentro de uma organização que aceita determinadas regras. É a mesma coisa de você chegar aí nos Estados Unidos, querer passar o sinal vermelho, fazer as coisas, falar, o que tem? É o jeito que eu dirijo. O cara falou, Tudo a ver, né, Wesley? tudo a ver. Tudo Quer ver a uma ver. coisa que tem a ver ou uma coisa que não tem a ver? Você faz seu estudo pessoal. É recomendado pelo corpo governante. Faça seu estudo pessoal. Mas de que adianta você fazer o seu estudo pessoal, sendo que a sua compreensão não vai ser pessoal? Mas a minha compreensão bate com a do corpo governante. Você tem que bater, né? Não, mas não é questão de ter que bater. Ele bate. Eu não aceito porque eu pessoal. sou... Aí eu a minha sou não cego. bate, ele não me pessoal. aceita. Mas, ué, você pegou... Ó, analisa comigo aqui. Você escreveu de novo João capítulo 1, velho. Você tá fazendo uma Bíblia tua pra enquadrar no teu Mas ensino. eles também não fizeram isso? Não. Fizeram. Claro que não. A gramática ali que as Testemunhas de Jeová utilizaram para traduzir a tradução do Novo Mundo tá perfeita. Diferente Então, aí da a tua. minha também. Não também tá, vai Wesley, ter porque uma não tem perfeição. artigo indefinido no grego não, e vocês colocaram um Deus ali em João. Ô, Baruque, não tem Viu? artigo indefinido Só pra no deixar grego. Quem claro. falou isso pra você, rapaz? Para de falar besteira. Tem agora com as atualizações, o grego arcaico nunca existiu isso, meu irmão, nunca. Verdade. Vamos fazer uma apostinha, então? Vamos fazer uma apostinha? Vamos, eu não gosto de apostar, mas vamos fazer uma apostinha? Ô Wesley, a diferença da minha tradução para... Ô, Baruque, tradução peraí, ô, do- Bilote. Ô, Baruque, faz assim. Abre a tua Bíblia em Atos 28, versículo 6 aí, na tua Bíblia, e mostra pra mim aí que não tem artigo indefinido aí. Vai lá. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Ô Wesley, tu esqueceu que eu já te fiz tu reconhecer que Jesus é Deus verdadeiro ou sumiu da tua Ô, mente esse Baruque, dia você desse vai debate? abrir Atos 28, 6? Você vai abrir? Meu Deus Atos do céu. 20, mas Eu ele só é quero que Deus tu me diga uma verdadeiro. coisa, existe artigo indefinido no grego? Eu quero que tu me diga só isso, existe? O artigo indefinido no Sim? grego, não. No grego? Não existe. Então pronto, então como é que vocês colocaram um Deus ali? Mas peraí, meu querido, o que eu acabei de falar. Mostra pra mim por que tem artigo indefinido no grego em Atos 28, 6. Vai lá. Certo, abre a tua peixita aí e vê se tu encontra esse texto lá. Atos 28, Você 6. deve ter aí, você deve ter na peixita, no aramaico. Ô, Baruque, Ei, abre a câmera, Baruque. Vamos lá. Wesley é porque ele é insistente, ele já reconheceu que Jesus é Deus verdadeiro e fica Não, teimando. ele é assim. Lógico que é. É um deles. Ô, Baruque, boa noite. É um dos Jeovás, como diz o Bilote. É um deles. Baruque, Aqui, boa Não, noite. eu não vejo a Ô, diferença Baruque. entre a minha tradução Boa e a noite, tradução do Wesley. Ô, Baruque, engole essa aqui, Baruque. Mas engole seco, tá? Ó, engole sequinho, tá? Ó, tá aqui, ó. Peixita, Uhum. tá? Atos 28, 6. A peixita que ele vai usar, meu Deus. Ô, Por Baruque, quê? Qual seu que você áudio, quer? Baruque. Você quer a do... Você quer essa aqui? Você quer essa aqui? Depois assim que tu concluir, tu mostra o trecho no grego, viu? Ah, agora já mudou. Entendi. Vamos lá. Ó. E os bárbaros esperavam que estremecesse e caísse morto, terra logo, depois de despertar muito tempo, ver que o dano algum sofria, mudaram o seu parecer e disseram que era um Deus. E agora, ô Baruque? Explica pra Certo. mim, por que tem um Deus aqui no português, ô Baruque? Certo, agora lê aí no grego arcaico, vai. Não. Explica pra mim por que no português tem um Deus aqui. Por que a peixita que você tanto admira colocou um Deus aqui, sendo que não tem no grego? Explica aí, Baruque. Não, eu quero que você abra o texto grego, leia pra gente no grego aí Baruque, agora. Peraí, eu não...
Ô, Baruque, explica pra mim aí, Baruque. Vai lá. A tradução do Novo Mundo Baruch foi perdeu, trazido, Baruch foi perdeu. traduzido do aramaico ou foi traduzido do grego? Não foi do grego, não? Leia aí o texto no grego, vai pra gente. Ah, mas agora você quer no grego? Aparentemente perdeu aí. Não, lê o texto no grego. Ih, Baruque, já foi, hein, Baruque? Eu tenho aqui Foi um não. material, quem quiser depois, eu tenho um material aqui que é aplicação do ensinamento sobre grego koiné e sobre o hebraico bíblico da Universidade de Israel, apresentando que não existe artigo definido no grego koiné. Não existe, Indefinido, cara. Não Davi. existe. Ele tá insistindo à toa. Não Indefinido. existe. Ô, Wesley, Olha depois aqui, você ó. me permite falar sobre Você João 1, conhece tá? essa Bíblia aqui? Você conhece esse cara aqui, ô, Davi? Conheço, Isadok, conheço. Olha só, eu não estou questionando isso, eu estou falando assim, o artigo indefinido não existe no grego koiné, de acordo com a universidade de Israel, ela dá o curso, e eu estou fazendo os cursos, e não tem. Então o Kadoshi Barokakashi aqui errou também, né? Escreveu um deus aqui na Eu não sei se errou, eu sei que no original não vai ter, infelizmente, né? No original, assim. Peraí só um instante, por favor. Ô Wesley, pode me descer aqui, tá? Que eu vou terminar uma faca aqui. Ô, Davi, você sabia que não existe Tá bom. artigo indefinido no hebraico também? Valeu, Então, mas Wesley. eu Vou só tô ficar aqui no apresentando, tap-tap. eu não tô questionando a tradução, Wesley. Ô, Davi, eu vou explicar uma coisa pra você e pro Baruque aí, porque os dois estão precisando aprender. Olha o texto original, Davi, ó. Em arquiologos, caiologos, em prostonteon, caiteos, em ologos. Não tem artigo aqui, filhão. Não tem artigo no texto original, não tem. Correto. Vai dizer não que tem. mesmo. No princípio era a palavra estava direcionada a Deus e a palavra é Deus. Direcionado Não a tem. Deus? Sim. Ô, Wesley, deixa eu tratar um pouquinho desse tema aí do João 1 com o Baruch, você permite? Vai lá, fica à vontade. Mas, gente, eu não coloquei Mas tempo aí. depende, Atafona. A fala é sua ou é do corpo governante? Você Peraí. pode ouvir? Você Peraí, pode peraí. ouvir? Ó, peraí, gente. Eu não coloquei tempo porque tá livre para vocês interagir. Se tiver muita bagunça, eu vou ter que colocar tempo. Vai lá, Tafona. Isso. Então, olha só. Você falou que no texto em grego, do grego koiné, não tem artigo indefinido. Correto, não tem exatamente. Não tem artigo indefinido. Mas quando você lê uma Bíblia em português, você não está lendo em grego koiné, você está lendo uma tradução. Uma tradução é diferente do original, tá? Por exemplo, só um momentinho. Já. O texto no grego koiné, ele diz assim, en arque, en hologos, kai hologos, en pros, ton, theon. Kai theos, en hologos. Então, se você for traduzir de uma forma literal, em princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e Deus era a palavra. Literalmente, uma tradução interlinear seria isso. Aí a pergunta que eu te faço, você falou, o grego koiné não tem artigo indefinido e você está correto. Mas o grego koiné tem letras maiúsculas? Não. Por que você pega uma Bíblia em português e tem letras maiúsculas? Porque você está traduzindo. Então, como ali a última sentença, kai hologos, kai theos en hologos, você tem que traduzir. Quando o theos ele vem antes de um verbo e ele não tem o artigo definido, ele é um substantivo anatro pré-verbal. Ele ali é um qualitativo. Então, quando você traduz o qualitativo com Deus com letra maiúscula, isso está errado. Por quê? Porque você não pode colocar um qualitativo no meio de uma frase no português com letra maiúscula. Não existe isso em português. Colocar algo que é qualitativo no meio de uma frase com letra maiúscula. E outra, o texto em grego tem kai hologos em proston theon. E o verbo e a palavra estava com o Deus. Por que as Bíblias em português tiraram? E o verbo ou a palavra estava com o Deus e só colocam estavam com Deus. Isso seria adulteração? Não. Embora tenha um artigo definido no grego, para o português ele se faz desnecessário. Por qual razão? Porque quando você traduz ali o verbo ou a palavra estava com Deus com letra maiúscula, o leitor em português entende que aquele Deus com letra maiúscula
fala do Criador. Então você não necessita colocar o artigo definido tom, no caso acusativo, no texto em português. E isso não é adulteração. Quando se traduz e o verbo era um Deus, é porque está qualificando ele. Significa que ele tinha poder e comando. Por isso o versículo 2 vai dizer, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Por que ele estava com Deus e ele fez todas as coisas foram feitas por meio dele? Porque ele tinha poder e comando. Então, quando você traduz com D minúsculo, não é negar a divindade de Jesus, porque ele não está falando de divindade, está falando de qualidade, não está falando de essência. O texto fala de relacionamento, um estava com o outro, não tem nada de natureza, não tem nada de essência no texto. Então, a maioria das Bíblias traduzem, e o verbo era Deus com uma letra maiúscula, traduz. Estaria errado traduzir sem o artigo. Deixa eu só concluir, mais 15 segundinhos. Então, quando você diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, você está mostrando dois deuses. Quando você traduz que o verbo estava com Deus e ele era um Deus, você não está mostrando dois deuses, porque está qualificando o Logos. Terminei. Nesse caso aí é porque nós temos dois sujeitos, aí a aplicação aqui seria mais no sentido normativo, que seria embutido já no substantivo, que seria aplicado para Deus e Logos? Não, porque na própria fala dele, ele acabou reconhecendo que a questão do dado qualitativo é justamente que se refere a uma qualificação de qualidade determinada dentro da situação. Ou seja, Então, na olha prática, só, a gente a minha perguntou vez de pra falar mim, agora. é Olha você aí, não que dá, responde. Wesley. Não dá, os caras não querem ouvir, Wesley. Não dá, os caras não querem ouvir, mano. Não dá, os caras ficam interrompendo, mano. Ele acha que eu nasci ontem. Tu acha que eu nasci ontem, Atafona? Tu acha que eu nasci ontem, Atafona? É você que tem que responder. Calma, Baruch, eu já sei. Perguntou pra Tafona, não pra Eu já sei você. o posicionamento do Baruch, mas eu perguntei o Atafona. Não deixa, o cara não deixa, Wesley. Peraí, mutei todo mundo. Agora eu vou falar, ok? Eu falei que eu vou deixar livre para vocês interagir e tal, para o bate-papo ficar da hora. Mas tô vendo que já deu ruim. Então eu vou dar 4 minutos para cada um, ok? Como o Baruch estava na fala em primeiro, o Baruch ele vai começar os 4 minutos dele. Depois eu vou passando para os demais, ok? Eu vou até anotar aqui, ó. Olha, só pra... Pode me descer, já que o assunto mudou, era outro. Pode me descer também, Wesley. Que barulho é esse que aparece parece um freio de caminhão? É a minha panela de pressão. Hã? É a panela de pressão. Esse barulho eu Tá não sei zoando, de né? esse barulho. É sério, eu não sei. Pode me descer. Então, Atafona. Não pode me descer, porque o Davi me perguntou e responderam por mim. Eu tenho língua e tenho boca. Pode me descer. Eu quero dar tempo para vocês, para todo mundo falar. Pode me descer. Então não posso responder o que você perguntou. Pode me descer. Deixa eu responder aí por mim. Você falou bonito, Atafona. Agora eu espero o cara falar também, né? Não, pode me descer. Que barulho é esse, cara? É minha panela de pressão. É freada de Não é caminhão. panela de pressão, nada, não. Vá, toma banho. Fazendo meu rango aqui, ó. Lá, ó. É o bilote Não é mesmo. possível. Não é possível um negócio desse, cara. Não. Ô, Bilote, nós tá se matando aqui pra achar onde esse barulho é você, cara. Achando que era uma má interferência, cara. Juro, eu achei uma interferência. Você não multa o microfone? Você não multa, não, pra não atrapalhar a gente, não? Você não multa, não? Mas eu pensei que você não Olha aí, estava mano. escutando. Tá louco. Ó, fica ligeiro, pessoal. Ó, o pessoal tá batendo na tua porta aí, hein? Abre o olho, hein? O pessoal aí tá rigoroso com o Caramba, brasileiro, hein? não, eu vou ligar pro Trump e deportar ele, peraí. Vai ser desassociado dos Estados Unidos também. Exatamente. Vamos lá. Quando eu puder responder a fala da Atafona, me avisa, Wesley, já que ele arregou, que ele saiu, não quis ouvir. Vai sim, peraí, gente. Agora, fechem o microfone, eu vou dar tempo, ok? 4 minutos para cada um, tá bom? Acontece. Vai lá, Baruch, 4 minutos para você. Ó, eu tô com o cronômetro aqui na minha frente, ó. Vai lá, Baruch. Ele mesmo reconheceu
que nós temos um dado qualitativo dentro dessa oração aqui. A perícope principal que ele apontou, ele negou a divindade de Cristo como sendo igual ao Pai. Só que o que é essa questão quando nós falamos de qualitativo? É justamente aquele que se refere a uma qualificação que ele negou. Vocês viram, ele negou, que é uma qualidade determinada. Dentro dessa oração nós temos uma qualidade determinada na prática literal. Ou seja, essa informação, ela representa diretamente dentro do próprio texto uma característica principal e fundamental da divindade do próprio Cristo como Deus igual ao Pai. Definição de qualitativo. O que é que nós temos de definição de qualitativo? Que ele não deu a definição. É aquilo que é relativo a uma qualidade, onde o próprio texto chama Jesus de Deus, que qualifica, que especifica, que dá uma determinada especificação. Outra coisa que ele falou é que quando você traz um texto para tradução, não é alteração se você acrescentar alguma coisa, não é adulteração, claro que é. Se você tira ou se você acrescenta alguma coisa, Jesus disse que não é correto. Você não pode colocar um iode, você não pode tirar um iode. Se você colocar, as maldições da praga do Egito serão colocadas na sua vida, se você retirar, será retirada a sua porção no reino. Então, quando ele disse aqui que não há problema em acrescentar, claro que há problema em acrescentar as escrituras, irmãos. Ele disse que não é adulteração. Veja a definição de adulteração no dicionário. Quando você muda qualquer coisa que é original para uma coisa semelhante, parecido, porém não idêntico como tal, é sim uma adulteração. Aí construir, dizer que quando vem para a língua portuguesa, pega um texto e coloca em letra maiúscula, eu posso pegar qualquer interpretação da Bíblia e fazer uma construção morfossintática com textos maiúsculos e minúsculos. Por exemplo, quando foi traduzido a Bíblia do Velho Testamento para o português, eles se utilizam muito do termo anjo do Senhor para colocar em letras grandes, né? Em letras maiúsculas. Aí, daí de onde nasce aquele conceito de que o Machia atuou no ato do antropomorfismo ali, se revelando aos profetas na qualidade de príncipe dos exércitos de Deus. Sendo que o próprio livro de Daniel deixa bem claro que não há só um príncipe dos exércitos de Deus. O que Jesus, na qualidade de filho, não seria um príncipe só, à parte, mas seria o único como filho. Que no caso ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, chamado inúmeras vezes dentro das escrituras. Tanto no Velho Testamento como no grego isso é visível inúmeras vezes. Agora, pegar um texto que foi, na verdade, traduzido e não transliterado, para dizer que isso é sinônimo de originalidade, e ainda mais trazer agravante de que acrescentar ao texto não é adulteração, isso chega a ser um crime teológico, meu irmão. Quando você coloca algo que não está ali, claro que é adulteração. E eu fico aqui com a minha fala. Obrigado. Você ainda tem 40 segundos ainda, Baruch, é 4 minutos. Não, pode ficar para os meninos. Depois dessa aí de dizer que acrescentar o texto não é adulteração, depois dessa aí dá vontade até de dormir. Ok, eu peço que você agora aguarde sem atrapalhar os colegas, tá? Eu tô seguindo a ordem aqui, depois é o Davi, depois o Wesley, depois o Adriano, depois o Bilote, por último o Bento, tá? Tô seguindo a janelinha aqui. Vai lá, Davi. Então, a pergunta que tinha sido feita pode seguir tanto para o Wesley quanto o Adriano aí. A pergunta aqui é se o artigo aqui ele está como normativo, ele está em que situação aqui? Porque, ó, se o sujeito aqui ele está aplicado, é o não um. É o Deus. Como é que eu vou poder enquadrar um aqui no lugar do o Deus aqui? Se for no genitivo, não é isso? No normativo. No genitivo já é outra forma. É que está no normativo ou está no genitivo? Como que está escrito aqui essa citação que você está falando? O verbo era um Deus, tal. Aqui está no normativo ou está no genitivo? Eu preciso entender isso primeiro, o ponto de vista de vocês. Depois de apresentar isso, aí nós podemos declinar e ver se há coerência ou não. Porque eu não estou aqui para desconcordar com o que um fala ou o que o outro fala. Eu quero ver a argumentação e ver em que ponto nós vamos chegar. Mas só podemos chegar se nós sabemos que é genitivo, que é normativo, e ver se isso se enquadra. Aí nós vamos trabalhar sobre a declinação dos artigos aqui. Então esse é meu ponto de vista. No meu ponto de vista não cabe um, vai caber o ou. Mas vocês apresentando alguma argumentação
para trazer o um aqui, tudo bem, sem problema nenhum. Nós vamos te ouvir e ver se é coerente o que vocês vão falar. Cada um aqui vai defender seu ponto de vista. Cada um aqui vai defender da melhor forma possível. Agora, eu no meu aqui, ainda estou com o. Porque ele já está embutido, é porque o substantivo já vem embutido do artigo. O artigo já está no substantivo. Especialmente se for normativo. Então vamos ver isso aí, vamos trabalhar essa questão agora. Até porque é bom, isso aqui vai ajudar bastante nas minhas aulas. Vamos ver isso aí. Muito bem, você ainda tem 2 minutos praticamente, Davi. Eu expus a pergunta, porque o Atafona não pôde responder lá, até porque teve a discussão toda deles lá. Agora vai ficar mais centrada agora. Vamos ouvir o Wesley, o Adriano, vai ter o professor Jeremias também. Vai ter muita gente aí para dar essa exclamação aí. E vamos apertar esse texto para ver o que a gente consegue de melhor aí. Beleza, eu vou passar agora a próxima fala, que seria o Wesley. Aí, se ele entendeu, ele vai te responder nos 4 minutos dele, tá bom? Vai lá, Wesley. Aumenta minha tela aí, meu querido! Ó, isso aqui, ó, vocês estão vendo aqui, é o copta saídico, tá? Na língua copta existe artigo indefinido. Quando a Bíblia foi traduzida para o copta, o que aconteceu? Eles colocaram no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, artigo definido, e a palavra era um Deus, artigo indefinido para Jesus, tá? Então o copta saídico, ele coloca um Deus aqui. Ah, mas o grego não tem. Claro, o grego não tem artigo indefinido. O que vai sugerir que tenha ali na sentença? O contexto. O contexto. Entendeu? Se Jesus ele estava com o Deus, ó, no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus. Ali tem artigo definido para o Pai, o Deus. E a palavra era Deus. Este Deus aí não é o mesmo Deus com quem ele estava. Então ele era um Deus. Ou divino, não tem problema. Se quiser traduzir como a palavra era divina, beleza, tinha natureza divina. E olha que interessante, eu tô aqui com esta Bíblia, né, que é a peixe, deixa eu tirar esse negócio aqui, quer ver? Peraí. Ó, essa Bíblia aqui é a Bíblia israelita com estudos judaicos, né? Ó, Bíblia israelita com estudos judaicos, e ela traduz assim, ó, olha só. No princípio existia a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era divina. Tá vendo aqui? E aí, o que acontece? Ele vai explicar aqui que a terceira sentença da oração, ela está qualificando Jesus Cristo, que seria a palavra, e não identificando Jesus Cristo. Eu tenho uma outra Bíblia aqui, ó. Aprende aí, Augusto. Quer dizer, reaprende, né, Augusto? Reaprende, você que tá aí comentando aí. Ó, essa Bíblia aqui é a de Valdir Carvalho Luz. Essa daqui, ó, quem é Valdir Carvalho Luz, tá? 3 décadas, 30 anos foi professor de grego e hebraico no Seminário Presbiteriano do Sul, na área de linguística do Instituto de Estudos em Linguagem, IEL, tá? Então, esse cara aqui, perto do Jeremias, ele é um nada, entendeu? O Jeremias é muito mais, né? Coitado desse cara perto do Jeremias. Mas vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui, ó. Como é que ele traduz aqui, ó? Isso aqui é uma interlinear, tá? Fala assim, ó. Em princípio ou no começo, então ele dá as versões que podem ser traduzidas. Existia a palavra, e a palavra estava junto ao Deus, na presença de Deus com Deus. E Deus era a palavra. A palavra era divina. Então aqui está dizendo o próprio professor Valdir Carvalho Luz, doutor, reverendo, disse que a palavra era divina, é uma boa tradução. Eu tenho um livro também aqui de um católico, né, a mamãe das trindades, né, é daqui que saiu a doutrina da trindade, John L. Mackenzie, ele falando sobre a palavra Deus, aqui ó, ele falando sobre, no dicionário dele, ele falando sobre a palavra Deus, aqui ó, pera aí, aqui, Deus, né, é que ele fala tudo isso aqui ó, ele fala aqui ó, olha só, João capítulo 1, versículo 1 deveria ser rigorosamente traduzido, a palavra estava com o Deus, o Pai, e a palavra era um ser divino, um ser divino, um ser divino, um Deus, tá? Um ser divino,
Tá bom? Agora, tem também esse livro aqui, interessante, que é o Noções do Grego Bíblico, né? Ó, aqui, ó, Noções do Grego Bíblico. E quando ele vai falar sobre o artigo, né, a ausência do artigo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui que eu Muito já bem, perdi. Wesley, os seus 4 minutos já deu, tá bom? Rapaz do céu, já? Rapidinho. Já rapidinho, cara. Infelizmente passa rápido o tempo. Ó, deixa eu falar, antes de passar pro Adriano, que é a próxima fala, abrem a câmera, porque essa gravação, dependendo, ela vai lá pro vermelho, ela vai pro YouTube, tá bom? Então, ó, temos lá 6 mil visualizações, só um vídeo lá, gente. Então o pessoal vai ver depois tudo isso aqui e tal, vai analisar, vai fazer pergunta e tal. Então abre a câmera que o pessoal consegue ter uma visibilidade melhor. Fala, Adriano, 4 minutos para você. Boa noite a todos. Então, essa discussão ela é completamente desnecessária. Na verdade, é o trinitário tentando encontrar pelo em ovo. Ele não achou a trindade de 3 cabeças dentro da Bíblia, e aí ele fica apelando para João 1:1, que é um texto que afunda essa doutrina na lama, de onde nunca deveria ter saído. Assim também como o unicismo. E aí eu vou perguntar aqui para os que se acham aqui conhecedores dessa doutrina sem pé e nem cabeça, literalmente, e me explicarem aí, se Jesus é o Theos, quem que é o Tom Theon aí no texto? Será que o Tom Theon é o mesmo Theos citado no versículo? Claro que não. Agora, tem professor de português que não consegue identificar 2 sujeitos nesse versículo. Mas se ele estivesse falando, se esse versículo não tivesse um contexto teológico, claramente o professor de português, por pior que ele seja, ele conseguiria identificar que o fulano não é cicrano em João capítulo 1, versículo 1. Mas como é trinitário, aí o cara bate a cabeça na parede e tem que ficar falando bobagem, dizendo que Jesus é o mesmo Tom Theon, porque os dois têm a mesma essência. E aí tu quer que eu respeite um cara que se diz professor, que não consegue identificar isso, que é básico? Se eu pegar esse versículo e levar na 5ª série aqui, o pessoal lá na prova vai conseguir acertar. Eles vão claramente dizer que o verbo não é o mesmo Deus com quem ele estava. Mas tem professor de YouTube, não pode falar YouTube, né? Mas tem professor aí de português, gramática, que diz que sim, que eles são o mesmo Deus porque eles têm a mesma essência. Pasmem. Isso daí não prova nem aqui e nem, eu vou usar uma expressão regional, nem na baixa da égua que tem trindade aí. Mas voltando ao que interessa, eu vou deixar aqui para os nobres acadêmicos e PhDs superiores aos acadêmicos trinitários que não entram nessa burrice teológica aí. Eu gostaria que vocês explicassem o que acontece em Marcos 6,49, que ali ocorre casos de um substantivo predicativo arnastro pré-verbal. E aí a Bíblia de vocês, fajuta, por assim dizer, literalmente está escrito assim, ó, lá em Marcos 6,49. Pensaram que fantasma é. Traduzindo literalmente do grego, está assim. Pensaram que fantasma é. Aí quando você vai para a Bíblia, o Baruch, que absolutamente provou que não sabe nada sobre fazer uma tradução de uma frase. Está traduzido assim na Bíblia de vocês. E pensaram que ele era com artigo indefinido, fantasma. Aí se não tem artigo indefinido no grego, e de fato não tem, por que raios na Bíblia de vocês está lotado de versículos bíblicos com artigo indefinido em português? Como por exemplo em Marcos 11:32, João 4:19, João 6:70, João 8:44, João 9:17, João 10, versículo 1, 13 e o 33, e também lá em João 12:6, que são substantivo predicativo arnastro pré-verbal. A mesma construção grega que está em João capítulo 1, versículo 1, que na Bíblia de vocês tem um artigo indefinido. Aí quer dizer que essa regrinha que vocês criaram aí, não se sabe da onde, só serve para João capítulo 1, versículo 1, para tentar defender a fantasiosa doutrina de vocês, é isso? Cara, se você não quer colocar... Ah, e tem outra coisa aqui que eu não posso deixar de falar.
Ok, deu os 4 minutos do Adriano aqui. Na próxima. Isso, vamos passar para a próxima. Vai lá, Bilote, 4 minutos. Vamos lá. Eu estou lembrando aqui de umas frases que o irmão Wesley falou. Entre elas, ele falou sobre o que manda é o contexto, para definir se há a possibilidade de colocar um Deus ou não. E eu concordo com ele. Porém, se é assim, qual é a dificuldade de o irmão ver o contexto geral das Escrituras sobre esta questão, expandindo ainda mais? Por quê? Nós vemos lá a partir de Gênesis. Vamos fazer o homem à nossa imagem? Então, no mínimo um conversando com no mínimo dois, um outro. 2. Nós temos Gênesis 18. 3 aparecem. Depois, séculos depois, o profeta Amós conversa com um Jeová e este menciona aqueles 3, mas se excluindo. Então, somos 4 Jeová ali. Aí nós temos outros exemplos, como Oséias capítulo 1, versículo 6, onde um Jeová diz: vou preservar essa cidade, mas através do Jeová daquela outra cidade, eu vou manter aquela cidade. Então, o contexto das Escrituras em geral mostra que não há um literal Deus, Tonteon. Então, o contexto também me possibilita traduzir. No princípio era a palavra estava com os deuses, porque até mesmo o corpo governante, na sua enciclopédia Estudo Perspicaz das Escrituras, concorda que o termo teós pode ser usado como no plural e no singular. É indiferente. Então, por que eu não posso traduzir? No princípio era a palavra, e a palavra estava com os deuses, que é o contexto, e ele era um dos deuses. Por quê? Se o contexto geral, nós vemos 3 Jeová aparecendo lá no Gênesis, nós vemos um 4º Jeová lá em Amós, nós vemos Daniel contando 1.100.000 Jeová, nós vemos Jeová, todos os anjos que aparecem, eu também sou Jeová. Então veja só, o contexto é que não existe literalmente um. O contexto não existe literalmente um e o filho. Não, o contexto mostra muitos mais. Então, o contexto me possibilita traduzir na tradução dos deuses santos, sim. No princípio era a palavra, e a palavra estava com os deuses. Tanto é que o Wesley também leu uma tradução aí que bota Elohim no lugar de Tonteon. Por quê? Porque é um termo plural, numérico. Elohim não é plural majestático, como inventaram, como o Adriano falou aí, né, que eles fazem invenções para dar vazão à sua crença. Foi o caso do plural majestático, inventado por os judeus e aderido por outras religiões, porque é bom. Mas o contexto há muitos deuses, literalmente, embora em conjunto, por estarem unidos no mesmo propósito, são um. Foi isso que Jesus falou, eu e o Pai somos um. É nesse sentido, eles estão unidos no mesmo propósito. Eu quero que vocês, bilhões de cristãos, sejam um. Então, a unidade é simbólica. O literal mesmo é que há muitos e muitos e muitos. Nós vemos isso pululando nas Escrituras. Sabe? Todos os casos onde aparece um anjo. Eu sou um anjo. Um anjo é um mensageiro. Deveria ser traduzida essa palavra. Eu sou um mensageiro. Eu vim dar uma mensagem para tu. Aí, qual é a mensagem? A mensagem é tal. Então tá bom, terminou de dar a mensagem. Jeová, por favor, como é que vamos fazer? Não, eu sou Jeová, tal. Então, veja só, não existe um caso que ele não diga isso. Então, o contexto é que há muitos deuses, como disse Paulo, embora para eles... Muito bem, os 4 minutos do Bilote já foi, seguindo a nossa dinâmica aqui, é com ele mesmo, Bento Araújo de Souza, 4 minutos para você, cara. Boa noite a todos. Bom, não existe definição melhor para que as pessoas entendam aí como a interpretação é complexo do que o Bilote aí, né? Você vê, cara, que a interpretação... Não tô criticando não, tá, Bilote? Eu gosto do Bilote aí, tudo. Discordo dele em algumas coisas, mas não é crítica, não, é verdade, cara. As interpretações são assim, cara. É aí, ó. A margem de interpretação é isso daí. O cara, ele lê o texto e ele tem uma crença sobre o assunto.
Aí ele joga em cima, apesar do absurdo dos absurdos dos absurdos, ele joga ele joga a sua compreensão em cima de um texto desse e chega a fazer isso aí que o Bilott faz, ó. Ou seja, tem coisas que... Então, o que é que acontece? Muitas vezes, cara, eu tenho percebido que o problema não é o grego. É a honestidade de quem está traduzindo aquilo dali. Então, esse é o grande problema. A pessoa, muitas vezes, ela está ligada, enraizada ali, fixada ali dentro de uma crença denominacional, que é impossível que ele possa trazer um entendimento real daquele texto ali. É impossível. Porque, por exemplo, eu já vi muitas pessoas que são, eu não vou dizer que são eruditos, né, mas muitas pessoas inteligentes, capacitadas, que entendem bem o grego, que a pessoa fala para mim claramente, o cara é honesto, o cara tem um viés denominacional, mas ele diz, não, Beto, isso aqui não pode ser assim, cara. Não pode ser assim. Vai contra o entendimento que eu estudo, vai contra o que a minha religião ensina, mas, infelizmente, cara, eu não posso dizer que é porque eu estaria mentindo. Ou seja, isso é honestidade. Só que ele não pode falar isso pra todo mundo. Ele não pode chegar aqui no TikTok e falar isso daí que o pessoal vai expulsar ele. Mas isso daí é que é legal. Aí que você pode confiar numa pessoa dessa, entendeu? Então é o que está acontecendo hoje. As pessoas elas preferem defender o seu viés denominacional do que a verdade. Isso não é triste uma coisa dessa? Então o que é que acontece? Eu não tenho capacidade de pegar a gramática e destrinchar esse texto. É impossível. Eu não posso fazer isso porque eu estou começando a estudar grego agora. Mas um dia eu vou poder. Daqui a uns meses aí eu vou começar a fazer uma leitura gramatical e vou saber o que é que está escrito ali direitinho, o que é que a gramática permite ou não permite ali. E se for contra o que eu entendo, eu vou dizer, eu estou errado e eu vou ter que pensar de outra forma, cara. Porque isso aqui não bate com a verdade. Então minha crença tem que se rebaixar a escritura. Eu teria capacidade de fazer isso. Agora, eu vejo que muitas pessoas não têm essa capacidade. Elas são incapazes de combater o erro com a verdade por conta do seu viés denominacional. Então é por isso que eu creio fielmente que essas denominações que existem hoje, elas jamais podem vir de Deus. Jamais. Porque quando você, cara, sustenta um viés denominacional acima da verdade, acabou pra ti. Acabou pra você. Então é isso, cara. Eu entendo perfeitamente que o texto ali... Já vi pessoas que leem, entendem de gramática grega, explicando que aquilo ali pode dar um entendimento de um único Deus, porque quando você traz Deus para sua insignificância humana, e você quer humanizar Deus no contexto, aí realmente não dá. Mas se você colocar o entendimento de que Deus ele é o que ele é, ele vai ser o que ele deseja ser, ele é todo poderoso e capaz de todas as coisas impossíveis no nosso entendimento, é fácil de compreender isso daí. Agora, quando você coloca Deus como você, é assim, eu sou assim, eu não posso ser dois aqui, como é que Deus pode ser dois? Então, muito bem, Acabou. Obrigado, Bento. Deu seus 4 minutos aqui. Bora seguir para frente. Professor Jeremias, 4 minutos, cara. Legal, boa noite, eu vou sair rapidão que eu tenho minha live, né? Graças a Deus. Tomara que depois desse show de arrogância do Adriano, ele tenha aprendido pelo menos identificar e classificar um sujeito que comigo ele aprendeu, né? Se você quiser, Adriano, eu te dou a honra para você falar nos meus 4 minutos. Identifique o sujeito da frase. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, fazendo análise sintática. Agora, seja homem, bora. Você estava aí falando professor de português da internet. O professor de português sabe identificar um verbo transitivo direto, um objeto direto, e quando o verbo é transitivo indireto e o objeto indireto. Tu é capaz de fazer isso? Não. Então, seu pedante, você tem que ficar calado e aprender, tá bom? Norman Champlin, aqui na página 339, refuta tuas ideias. Quando ele diz que o verbo era Deus, ele trabalha sobre essa questão aqui e diz que quando alguns tentam qualificar, comete o erro, porque nós estamos diante de um substantivo predicativo pré-verbal anartro.
é endossado por Norman Champlin. Também na página, deixa eu ver aqui, na página 259 da gramática do Dr. Daniel Wallace, 258, melhor dizendo. Puta essa ideia, inclusive uma fala sua, você disse assim, professor de português, ele diz que é da mesma natureza, então de quem que é o teone aqui, quem que é o teos? Na cabeça desse analfabeto funcional, você tem que dizer que Jesus é teon. Vamos ver o que o acadêmico Bruce Messick fala. Nessa tese, a regra de Coyle tem sido mal entendida e sofrido abusos por alguns eruditos até. Ao aplicar a regra de Coyle em João 1, eles saltaram da frigideira do arianismo, o que vocês dizem, que o verbo é um Deus, para dizer que é criado, e caíram na fogueira do sabelianismo. Ou seja, quando você é analfabeto funcional, tenta dizer que João deveria dizer lá, para consubstanciar que Jesus é a mesma natureza do Pai, enarre en hologos, kai en hologos en prostonteon, kai teos en hologos, você queria que lá tivesse kai teon em hologos, analfabeto funcional, tu tá saindo da frigideira do arianismo, conforme disse o Bruce Messick, está caindo na fogueira do sabelianismo. João, quando fez aquilo, foi para distinguir um do outro. Tá bom? Então, para você falar alguma coisa, tentar me desqualificar no grito, primeiro aprenda a fazer análise morfossintática, porque tu não soube e não saberá, porque tem um problema com isso. Não fui eu que estava aqui fazendo ataque a idioma, não. Estava na minha e você estava aí destilando seu oitinho, tá? Então, pessoal, Norman Champlin, na página 339, ele fala exatamente isso, tá? Ele refuta essa ideia aí que o Adriano tentou inutilmente endossar. E o amigo aí, o raciocínio, né, Wesley, caramba, tu veio com o texto copta, bicho. O evangelho foi escrito no copta? Foi o evangelho? Foi no copta? Foi no copta? Foi? Porque tu mostrou o copta. Por quê? Por quê? Analfabeto funcional. Por que tu foi mostrar o copta? Esse texto é disputado. Não há como você fazer análise crítica textual. Muito bem. Tem que ser com grego koiné. O tempo do professor já deu, professor. Tchau. Professor, o senhor quer ficar aí não para... Bom, ele já saiu já, então... Bíblia, Roberto, é o Roberto, né? Vai lá, Roberto, 4 minutos para você, cara. Fala, meu querido, o cara correu, o que não dá para entender, né? Jeremias correu, mas eu tenho uma pergunta para ele, que ele nunca responde, né? Bem, quem é esse tonteão que aparece nesse texto aí, hein, gente? Quem é trinitário? Quem é esse tonteão que aparece nesse texto aí? Ele é o mesmo de Gênesis capítulo 1, versículo 1, porque assim, Moisés está descrevendo Elohim lá, que vocês afirmam que é a pluralidade de deuses. São os 3 lá. Moisés disse, no princípio Elohim criou os céus e a terra. Então são 3 deuses lá. Mas aqui Elohim vira apenas o Pai. Estranho, né? Estranho. Agora, o mais engraçado é o seguinte, alguns pressupõem que esse artigo estaria oculto aqui, como Jeremias supõe, né? Que o artigo está subentendido aqui. E que João não usou, porque iria cair num sabelianismo. Mentira, mentira. Ele usou porque aquilo ali é qualificativo. Está qualificando, simplesmente isso. Isso se dá pelo seguinte fato, gente, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu só virar aqui. Eita, nós! Só virar aqui a tela, ó. Você tem João capítulo 15, o versículo 1, onde aparece aqui, ó. O nominativo com ropater, tá vendo? E aqui também com o artigo. Um artigo para o sujeito e um artigo para o predicado. O meu pai é o lavrador. Se eu tenho a intenção, o João, tá, gente? João tá usando a gramática aqui certinha. Ele poderia ter feito isso lá. Mas aqui, ele colocou aqui. Ropater, mu, o meu pai é o lavrador. Agora, aqui o sujeito ele é intercambiável. Ou seja, o meu pai é o lavrador ou o lavrador é o meu pai. Não muda nada.
Por quê? Porque aqui está articulado tanto o pai como o lavrador. Só que em João 1, na última sentença, não articula os dois nominativos. Só existe um artigo para um. Agora sim, a pessoa diz, não, se colocasse um artigo era cair no soberanismo. Mas ele pressupõe que João tinha colocado um ali. Gente, peraí. Tem ou não tem um artigo ali em João capítulo 1, versículo 1? Tem ou não tem? É impressionante isso, né? Então tá aqui, ó, gente. Gente, isso é uma regra, tá? Se você quer dizer que o sujeito e o predicado, eles são iguais, intercambiável, se usa um sujeito para... Se usa um artigo para o sujeito e um sujeito e um artigo para o predicado. E lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1, João fez isso, tá? João fez isso, ó. Não tem, ó. Kaiteós. Cadê, gente, cadê o artigo daqui, hein? Não tem. Ué, mas tem logos, tá vendo? Então não é intercambiável. Isso aqui não é intercambiável. Se fosse intercambiável, ele faria isso aqui. Agora outro texto, tá? João capítulo 10. Vamos lá, João capítulo 10. E diversos exemplos que a gente pode citar aqui, ó. João capítulo 10. Vamos ver aqui o versículo 10, 9. Aqui, ó. Ele vai usar aqui também, ó. Um sujeito para o artigo para o sujeito e outro para o predicado. Novamente aqui embaixo ele vai citar a mesma regra, agora no versículo 11. Aqui, ó. Um artigo para o sujeito, um artigo para o predicado. Tá vendo aqui? Simples, cara. Então por que João não usou isso lá também? E olha, Mateus fez isso bonitinho no capítulo 13, olha. Você tem várias vezes essa citação em Mateus capítulo 13, tá? Tanto um artigo para o sujeito como um artigo para o predicado. Agora, valeu. Valeu, Roberto. Vamos continuar aqui. Agora voltamos de novo ao topo, tá? O Atafona como chegou agora. Vai lá, Baruch. Não, eu acho que era o Davi, ou era depois do Davi, não? Não, depois de você é o Davi. Ah, sim, perfeito. Essa colocação foi até boa do Bíblia, porque aí corrobora mais ainda com o nosso pensamento, né? Até a Rolage perguntou aí, é dois deuses, então? Né? Fica um pouco complicado. Agora vamos lá. Dois verbos aparecem em destaque aqui dentro do texto, né? Que é justamente o estava e era. Por que que aparece? Quero deixar bem claro que eu não sou trinitariano, todo mundo sabe qual é a ramificação que eu sigo. Eu sigo a ramificação do meu sangue, que é o judaísmo. Ou seja, temos aqui dois verbos que aparecem dentro desse texto aqui que não foi trabalhado, já que nós estamos falando de tradução para a língua portuguesa, né? Que os irmãos até falaram aí, os irmãos TJ. Embora eles não queiram ser nossos irmãos, mas eu os chamo assim. Estava, meus irmãos, aqui, ela é uma conjugação do verbo estar no pretérito imperfeito do modo indicativo. Dentro desse texto, inclusive. E o era, que aparece ali, é uma conjugação do verbo ser do pretérito imperfeito do modo também indicativo, apontando novamente para a divindade de Cristo como Deus. O texto é claro. O que é que diferencia? Existe diferença? Estava aqui nesse contexto, aqui nessa perícope específica, está como verbo auxiliar. E eles vão ter que concordar comigo, que está como verbo auxiliar. E ele é usado aqui para indicar a continuidade de uma ação ou de uma oração. No caso aqui, uma narrativa, dentro desse texto. Ele também pode ser usado, em muitos casos, seguido de gerúndio. A gente aprende isso na quinta série, todo mundo sabe. Preposição a aparece ali, né? Tem casos, e aparece no infinitivo. Agora, qual é a questão do verbo ser aqui? O X da questão aqui dentro. Era, escutem isso, era é uma conjugação do verbo ser no pretérito imperfeito no modo indicativo. Repito, pretérito imperfeito no modo indicativo, dando a qualificação de Cristo como aquele mesmo sujeito, com os mesmos atributos do mesmo sujeito que aparece na continuação da oração. Porém, para deixar mais interessante ainda, ele também pode ser usado para descrever ou indicar uma característica específica, que é justamente o que está aparecendo aqui dentro dessa oração. E em fato contínuo e permanente. Ó. Escutem os senhores, fato contínuo e permanente. Os tempos verbais, só para deixar uma coisa bem clara aqui para os irmãos entenderem, os tempos verbais, eles indicam o momento que a fala de alguém está sendo trazida.
está sendo colocada ali. Ela vai poder exprimir, escutem os senhores, ela vai poder exprimir passado, ela vai poder exprimir presente, ela vai poder exprimir futuro. E nós estamos falando ali de um contexto de eternidade. Exprimindo ali o passado, estamos falando no contexto de eternidade. Por quê? Porque João está falando que no princípio ele já estava com. E era Deus também. Agora eu quero saber qual é o fundamento específico dentro desse texto. Qual é o fundamento específico dentro desse texto aqui, que o pessoal leva para João, lá não sei para onde, lá não sei para onde, nós estamos trabalhando esse texto, ninguém resolveu ainda. Qual é o conceito específico aqui que faz dentro dessa oração, nessa perícope textual específica, Jesus ser menor do que o Pai em divindade e poder, dentro desse texto? Pode dar meu tempo para outra pessoa, o restante, a pergunta está aí. Obrigado. Maravilha, faltou aí 30 segundos praticamente, mas como o Baruch passou, eu vou zerar o tempo dele aqui. Seguindo aqui é o Davi. Quem não abrir a câmera, eu vou deixar um anúncio aqui da semana do canal Podplay. Se você abrir a câmera, eu coloco você aqui, como o Davi tá. Se você não abrir, tá tudo bem. Aí eu vou colocar um anúncio aqui durante a semana, o que vai ter aí no Podplay, o pessoal olhar e ver como vai ser a semana. Davi, 4 minutos para você. Beleza. Eu peguei algumas falas do Adriano e mesmo eu entendendo alguma argumentação dele, eu acho descabível a gente acusar as outras traduções bíblicas de maléfica, ruim e tudo mais, tentando descredibilizar o trabalho que foi apresentado ali, apesar de entender o que ele estava falando, né? Então, eu acho que o argumento poderia ser diferente. E se for por mal tradução, então nós temos que rasgar todas as Bíblias. Porque primeiro a palavra logos traduzido por palavra é um erro drástico. Não se deveria traduzir logos para a palavra de jeito nenhum. Aí você traduzindo ela para um português atual e tudo mais, mas a palavra logos seria mais traduzido para razão. O melhor sentido para a palavra logos era razão. Aí você entra em quem vocês quiserem, quem achar que não. Vai lá e pesquise o que é lexo, vai ver o que é lego, que vocês vão ver que palavra já existe. A palavra em grego já tem, é lego, e ela é derivada do lexo. Então, a palavra logos aqui não vai fazer sentido nenhum. Logos aqui é para razão. E ficaria legal se lesse a Bíblia com a forma que seria traduzido para contemporâneo. Seria da seguinte forma. No princípio era a razão estava com Deus, e a razão era Deus. Acabou. Aqui está falando de um Deus só, aquele que por tudo foi feito e pronto, acabou. Mas eu entendo tentar colocar Jesus aqui também, para sentido de palavra, e assim vai, que era a palavra, que na verdade a palavra de Jeová, como vocês falam, ou a palavra do Eterno era Jesus. A palavra do Eterno era Jesus. É uma compreensão, vamos dizer assim, com aquele velho malabarismo. Eu vou ler algumas coisas aqui que vocês vão ver. É a seguinte situação. Embora popularmente seja traduzido palavra ou verbo, o termo original que se apresenta para essa palavra é lexo, que também é lego. Esse erro foi provavelmente popularizado pelas traduções bíblicas quando Filemon de Alexandria, para vocês que traduzem e ficam questionando os pais da igreja, né? Aqueles que questionam os pais da igreja, ó, já tá vindo aqui, ó. Graças a ele, que descreve Jesus como o Logos de Deus. Então, parabéns para vocês que defendem aqui. Vocês estão defendendo os pais da igreja. Muito bom, obrigado. Valeu. Supõe-se a incapacidade de traduzir a palavra e o tradutor correlacionou ela com lex ou lego. Parabéns. Aqueles que não estudam os pais da igreja estão hoje apoiando os pais da igreja. Isso aqui, o Wesley usou anteriormente no debate passado a hipocrisia. É aqui que se enquadra a hipocrisia. É quando a gente fala uma coisa, mas a gente usa isso a favor da gente. Isso é hipocrisia. Eu ajo de um jeito, eu falo de uma coisa, mas utilizo isso para favorecer. Então aqui a palavra seria mesmo para a razão, e aqueles que querem interpretar desse jeito não tem problema, mostrando que todas estão traduzidas do mesmo jeito. Eu estou aqui também eu fui pegar
a Bíblia de vocês para ver se estava traduzida também de uma forma mais coerente, mas diz do mesmo jeito, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Pronto. A mesma tradução, os mesmos erros e as mudanças de nada. Todos estão no mesmo patamar. Ninguém sabe de nada do que está falando. Nem eu, nem ninguém, nenhum de vocês, ninguém aqui sabe nada do que está falando. Obrigado, Davi. Vamos seguir aqui. 4 minutos aqui para o Wesley. Vai lá, Wesley, 4 minutos. Bom, vamos lá, que coisa. O Davi falou e não falou nada, né? A palavra logos, se você pegar no dicionário, pode pegar o Strong, pode pegar qualquer outro aí, vai estar lá. Palavra, unidade de fala ou escrita, discurso, expressão, relato, estudo. Segundo ponto, razão e pensamento, é o que ele tinha falado aí. Razão, intelecto e sabedoria. Terceiro, filosofia e teologia. Uso em negócios e contabilidade. Agora, na Bíblia, o que vai contar é o contexto novamente. A melhor tradução é palavra, não é nem verbo e nem razão. Um absurdo que você falou, não tem sentido nenhum. Você tirou isso aí da conchinchinha, né? Vamos falar outra coisa. Outra coisa, Jesus é chamado em Apocalipse capítulo 19, versículo 3, fala assim, ó, e está vestido com uma roupa manchada de sangue. Ele é chamado de a palavra de Deus. Então, novamente, por isso que Jesus é chamado de a palavra. Você está querendo aí dizer que aqui não tem a palavra, que Jesus não é palavra? Eu entendo, você provavelmente é um judeu, que eu não sei se você acredita em Cristo ou não, você nunca deixou isso claro pra gente. O Baruch provavelmente é unicista, porque se ele é judeu, ele deve ser unicista, porque se não fosse unicista, ele acreditava exatamente como as testemunhas de Jeová, que Jesus é o Filho de Deus criado. Mas se ele não acredita nisso, provavelmente é unicista, né? Esse texto aqui está dizendo o seguinte, no princípio Jesus era a palavra. O Jesus aqui foi acréscimo meu, tá? E a palavra estava com Deus. Gente, pelo amor de Deus, uma criança que nem o Adriano falou, uma criança de 2 anos vai entender. A palavra estava com Deus. Quem é esse Deus que a palavra estava? Ninguém nega que é o Pai. Então, aqui está dizendo que Jesus estava com Deus. E o Deus aqui é o Deus, Tonteon, é o Deus. E a palavra era Deus. Então, se for do jeito que vocês estão falando, não tem aonde escavar. Aqui tem 2 deuses. Ele estava com Deus e ele era Deus, são 2. Não tem como, bicho. Gramaticalmente, são 2 deuses aqui. Você pode espernear, você pode gritar. Aqui tem um Deus que Jesus estava, o Deus, perdão, que Jesus estava, e ele sendo Deus, são 2. Então, são 2 deuses. A trindade. Acho que falhou lá pro Wesley. Falhou pro Wesley ou pra mim? Vocês Acabou estão essas 2 doutrinas. Acho que falhou pra você, Wesley. Eu tô te ouvindo. Então continua, pode continuar. Espera um pouquinho. Para meu tempo então, por favor. Não, peraí, deixa eu trocar a rede aqui. Tá, eu vou acrescentar, já mas... Tá. Vai lá. Viu? Vamos lá. Ó, o Jeremias, infelizmente, ele saiu. Eu queria mostrar isso aqui pra ele, né? Ele fica falando que o Adriano é analfabeto, que não sei o quê. Esse aqui é o professor do Jeremias, ó. O Euler Lopes, tá? Ó. Isso aqui... Algo que você possa colocar como teos definido, talvez por ser colocado aí na posição enfática? Pode ser. Pode... O que você acha? Agora, trazer de forma indefinida, a construção em si, você pode fazer. A construção em si, você pode fazer. Indefinida. O verbo era um Deus. O verbo era um Deus. Isso é arrojado por várias pessoas, que a construção em si, predicativo, mais o verbo de ligação, mais o sujeito da oração, você pode, o verbo era um Deus. A segunda pergunta. Bom, aí, por que não... Peraí, deixa eu parar. Aqui, gente, tá aí, ó. O professor deles, que eles endeusam, que ele não sei o quê, tá falando o quê? Que pode, gramaticalmente, ó, e endossado por vários eruditos, falando que o verbo era um Deus. Essa é a melhor tradução. Entendeu? Se não for essa, o verbo era divino. Essa é a melhor tradução de acordo com todas as gramáticas. Pelo menos as mais modernas, né? Que viram que estava errado. Agora, por que as Bíblias não traduzem assim? Muito bem. Eu dei mais 15 segundos de acréscimo, tá, Wesley? Devido à troca de rede.
Tá? Na verdade, foi até 18 segundos, deu até mais 2 a mais, mas tá tudo bem, gente, acontece. Deixa eu continuar aqui. Adriano Cruz. Adriano Cruz, 4 minutos para você, cara. Olha que interessante, né? Antes dessas bíblias aí que evangélico leva para o culto, que acha que ali foi exatamente como o João escreveu, existem diversas obras aqui, ó, como por exemplo essa. Ela é datada de 1809. Cadê a data? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha isso aqui, ó. 1809. Lá em 1809, ainda não tinha a Bíblia do João Ferreira de Almeida de 1819. Então, antes da Bíblia Almeida, como que as obras traduziam João capítulo 1, versículo 1? Exatamente como o Euler acabou de mostrar aqui para nós. Olha como é que está escrito aqui nessa obra. Ó. Aqui ó, o nome da obra, o nome do autor. Aí está aqui o texto de João capítulo 1. Ó. Aí em inglês está assim, ó. Isso aqui é bom que o Bilote consegue ler em inglês, né? Ó. A palavra estava no princípio, e a palavra estava com Deus, e a palavra era God. Esse A aqui, ó, é o artigo indefinido. Então eles traduziam colocando o artigo indefinido ao lado da palavra, dizendo que a palavra era um Deus. Se você for traduzir em inglês aqui, ó, a palavra era um Deus. Ou seja, em inglês, em 1809. Aí vem esses esquenta-banco de igreja, vem aqui pro TikTok, para dizer que não, que a tradução do Novo Mundo está errada e tal, aquele chororô de trinitário. O problema deles é que essa aqui não é a única obra. Eu tenho aqui, ó, mais de 180 obras traduzidas e todas elas têm um Deus. Isso aqui é muito anterior às traduções Xing Ling que é usada hoje nas igrejas evangélicas. Ó. São diversas. Um PDF com mais de 180. Tá aqui, ó, para os trinitários chorar a noite todinha. Isso aqui não é publicação de corpo governante, não é publicação de TJ. Isso aqui é obras que foram traduzidas de João capítulo 1 em diversos idiomas, inclusive, trazendo exatamente aquilo que afunda essa teologia fajuta ensinada nas igrejas evangélicas. Ou seja, a Bíblia que está adulterada não é a tradução do Novo Mundo. É essa Bíblia de sovaco evangélico aí que vocês levam para o culto. Inclusive, tem um detalhe, né? Lá no grego diz que é ton theon. Aí o Baruch falou que é adulteração a pessoa traduzir um Deus, porque está acrescentando o artigo indefinido. Baruch, eu queria que tu me respondesse. E quando alguém tira o artigo definido do texto, é também um erro, é uma adulteração, como tu falou? Porque não pode nem acrescentar e nem tirar. Então, se colocar, se acrescentar é um erro, por que tirar não é? Porque a tua Bíblia aí em português, a Bíblia dos evangélicos aqui da live, que levaram para o culto aí, ó, lá não tem o Deus. Só tem Deus. E a palavra estava com Deus. Só que no grego tem um artigo. Aí dentro da argumentação fenomenal que vocês fazem, pode sim omitir o artigo definido e não é adulteração. Mas colocar o artigo indefinido, sendo que gramaticalmente é possível e Muito está bem. correto, aí é adulteração. É dois pesos e bem. duas medidas, né, gente? E as Muito obras bem. continuam aqui, ó. Vamos seguir aqui, tá? Agora é o Bilote. Bilote, vai lá, Bilote. Se você estiver comendo, Bilote, passa a sua vez pro outro, depois eu volto Já para você. acabei já. É interessante que eu lancei uma das maiores verdades desses tempos, nessa live aqui, no meu anterior comentário. E ninguém presta atenção. O Adriano, o Wesley,
a Tafona, que são os mais cérebros aqui, porque eu conheço de religião. E eu digo, gente, nós, Testemunho de Jeová, estamos anos-luz na frente. É o elogio. Agora vamos ver. Aí eu lanço um comentário que, de acordo com o contexto mencionado pelo Wesley, defendido pelo irmão Adriano, o contexto é que faz com que os tradutores cheguem à conclusão correta de que o melhor termo a ser traduzido é um Deus. Mas, sendo que o termo teos é abrangente, é tanto singular quanto plural, e vemos isso vários exemplos nas escrituras gregas, onde, por exemplo, quando se menciona os bonecos de adoração de outras religiões, o termo é teos. Então, veja só, o termo teos, grego, é tanto plural quanto singular, e isso o próprio estudo perspicaz das escrituras, que é a obra fantástica, concordo, não estou ironizando, das Testemunhas de Jeová, admite. Então, o texto teria que realmente se adequar a todo o contexto da escritura como um todo. Aí, de novo, eu chamo a atenção. Façamos o homem à nossa imagem. O homem agora se tornou como nós. Desçamos, vamos confundir a língua deles para que eles não construam a torre de Babel. Aí, se não bastasse, o termo Elohim é plural, numérico. Não é plural majestático, numérico. Tanto é que ele é usado para os bonecos de adoração e não existe explicação sobre termo majestático. Mas quando é para o Jeová, é um só. É um só. Elohim é singular e é plural majestático. Não tem cabimento. Aí, como se não bastasse isso, tá escancarado lá, 3 Jeová. Chega lá, ô Abraão, nós somos 3 Jeová aqui, ó. Aí, Abraão, mas não existe só um, não. Isso é história de religionista. Nós somos muitos, é que hoje só viemos 3. Mas poderíamos vir em 1 milhão, poderíamos vir em 500, 100, não importa. Nós somos uma civilização. Nós habitamos aqui próximo do seu planeta aqui, ó. No próximo planeta que está aqui, está 4 anos-luz daqui, próximo a B. É que nós viemos aqui, estamos trabalhando aqui já há algum tempo, já nós fizemos vocês, e nós vamos continuar ficando com vocês até a conclusão do assunto. Mas nós somos muito, literalmente, mas futuramente nós vamos dizer para o sacerdote de vocês que queremos ser unificados. Para não haver confusão e tal, e não se misturar com as outras religiões, nós vamos ensinar, a partir de tal década, de tal século, que nós queremos ser um só. Mas isso é igual o homem e a mulher. O homem, quando casa, se torna um também. Então, há essa possibilidade. Você entendeu, Abraão? Nós somos 3 aqui hoje, diante de você. Ó, você não está vendo um homem com 3 cabeças, nem 3 homens com uma cabeça. Não, você está vendo 3 homens literais, naturais, normais, saudáveis. Nós somos deuses, nós somos Jeová. E aí, nós temos outros contextos. Todos os anjos, se não bastasse. Ou seja, é um peso muito grande na balança para o que eu estou falando. Mas vocês negam. Vocês entram aqui, saem aqui, senão eu vou ficar a escutar o meu pastor da igreja. Eu vou escutar a minha religião, o que o meu queridinho fala lá, senão ele me expulsa. Ok. Ô, Bilote, você usou um termo que eu acho que todas as testemunhas de Jeová aqui na janela fez assim, ó. Nós, testemunhas de Jeová. Mas depois eles respondem. Vai lá, Bento. 4 minutos. Bom, essa daí é a imagem que você tem, ó. É isso que você quer com esse testemunho de Jeová, é isso que você tem. O Bilote passou, acho que 20 anos com esse testemunho de Jeová estudando. Foi isso que ele aprendeu aí, ó. É uma honra, viu? Aí, Bilote, deixa de hipocrisia, viu, Bilote? Deixa de hipocrisia tu ficar falando essas coisas aí. Principalmente defendendo essa tradução do Novo Mundo aí, dizendo que ela é boa, que de boa não tem nada não. Viu que se fosse boa, os próprios tradutores teriam colocado... Eu nunca vi. Eu tô pra ver ainda. Se tiver, eu posso dar uma analisada e ver isso daí. Eu nunca vi uma obra séria de algum escritor que não tivesse o nome desse escritor. Nunca vi isso na minha vida. Ou seja, os caras têm tanto repúdio da obra que fizeram, eles têm tanta vergonha, que nem o nome deles eles colocaram lá.
Ou seja, você não sabe quem foi que traduziu. Você não sabe se o cara realmente sabe falar grego, se o cara entende de aramaico, se o cara entende de hebraico. Você não sabe de nada. Ou seja, que vergonha é essa que esses caras tiveram tão grande de colocar o nome deles numa obra dessa daí? Será que é uma obra realmente confiável? Será que se eu crio uma obra bem feita, bem elaborada, bem, né, esmiuçada, da forma correta e direitinha, será que eu não teria o cuidado de colocar meu nome ali? Olha, quem fez isso daqui fui eu que fiz isso daqui. Eu tenho orgulho de ter feito isso daqui. Mas o cara esconde, cara. Alguma coisa errada aí tem. Então, não me vem com essa não, Bilote, que você sabe que isso que você tá falando não é verdade. Tá? E para as pessoas que defendem essa... Eu não gosto nem desse termo heresia, isso é uma bobagem. Dessa doidice aí que inventaram hoje de 2 deuses, 3 deuses. Isso aí é coisa de quem tem cabeça fraca. Nunca estudou as escrituras, não é possível. Todas Bento, as escrituras. Bento, Oi. você ainda tem 2 minutos, tá parado aqui. Eu vou ter que ir ali rapidinho. Você que é meu ADM e o Adriano que é ADM, vocês vão administrando aí. 4 minutos para cada um. Vou ter que ir ali rapidinho, tá? Tá bom, tá. 2 minutos, então até 52. Beleza, então, se você pegar as escrituras de Gênesis e Apocalipse, ela só traz a descrição de um único Deus verdadeiro. E eu não estou falando aí como certas pessoas que não sabem a diferença entre verdadeiro e real. A pessoa tem uma limitação tão grande que ela não consegue definir, ela não consegue fazer uma diferenciação de real e verdadeiro. Porque só existe um Deus verdadeiro, acabou. É isso que a Escritura ensina. Toda a Escritura ensina que só existe um Deus, não é 2, não são 3, não são 2, não são 3, é um Deus verdadeiro. Então, muitas vezes, por falta de entendimento, a pessoa não sabe nem diferenciar o que é verdadeiro de real, aí faz uma confusão no próprio entendimento dele, para a própria má interpretação que ele faz da Escritura. Então é complicada a situação. Ao demais, não tem mais nem o que falar, é tanta asneira que é falada aqui que a pessoa não sabe nem o que... Pode seguir aí, quem é o próximo aí? Obrigado, Bento, pelas suas expressões. Agora é o Bíblia. Bíblia, fica à vontade, 2 minutos. Aliás, 4 minutos. Ai não, né, Adriano? Que maldade, hein? Tem como aumentar minha tela, ué? Agora. Por favor. Manda brasa, 4 minutos aí. Ô, Baruhu, você fez a citação de que o verbo que aparece lá seria no imperfeito, então por isso em si daria uma ideia que Jesus era eterno, porque é usado lá com o princípio, né? Porque estaria lá no princípio com Deus. Só que em João capítulo 8, versículo 44, olha que verbo aparece aqui, ó. É imi, no imperfeito, e é usado junto com o princípio. E sabe para quem é usado essa expressão aqui? Para aquele que é assassino, o pai da mentira, Satanás. Agora eu te pergunto, significa isso que o verbo usado para Satanás, junto com o termo princípio, significa que ele sempre esteve com Deus, que ele é um ser co-eterno? Agora você vai dizer, não, é o contexto. Não, mas se você pega o termo, o verbo aqui, eimi, que é usado lá para dizer que Jesus é um ser eterno, não é isso que o texto lá está querendo dizer. Então isso é ideia da sua cabeça. Até porque o termo princípio não é eternidade, tá? São coisas distintas, diferentes. E quando você fala assim, que não pode traduzir, inserir o que você mencionou, um artigo indefinido, ô Baru, poxa, eu acho que você você deve ser uma pessoa sincera, cara. Porque assim, a forma predicativa, os adjetivos predicados, você sabe, você estudou isso. Você sabe que é necessário inserir o verbo ser. Você sabe disso. Agora eu te pergunto, inserir o verbo ser num adjetivo predicativo, significa isso que é uma adulteração? Poxa, eu estou inserindo um verbo. Será que é adulterar o texto? Aí você diz, não, colocar é adulterar. Só que não é isso que ocorre, por exemplo, aqui. Essa obra aqui não é do Testemunho de Jeová. É uma obra grega, tá? E em João capítulo 6, ó,
João capítulo 6. O versículo que vai aparecer aqui, ó, tá entre colchete, ó. Aqui tem se referindo aos 12, né, aos apóstolos, de vocês é diabo. Olha, tá em colchete aqui, ó. Essa Bíblia adulterou? Ah, Bento, pelo amor de Deus, Bento. Traz algum, ele nem tá aqui mais, né? Traz alguma argumentação melhor, Bento. Antes de você acusar, faz uma análise do texto grego ou hebraico e prova dentro, né? Não é simplesmente dizendo, porque não tem os tradutores. Me diz o nome dos tradutores da Septuaginta. Traz aí o nome deles. Quem foi que escreveu diversos salmos? Me diz aí o nome deles. Isso invalida? Quem é o escritor de Hebreu? Invalida? Não. Você analisa a obra. Analisa a obra. Aí você vai ver se aquilo é verdade ou não. Agora, ninguém endossa a Bíblia Testemunho de Jeová. Cara, pelo próprio análise de diversos eruditos, mostra que a tradução do Novo Mundo está à frente. Ó, o Luiz Saião, embora traduziu a Bíblia lá, colocou RE como eu sou, ele admitiu no outro programa lá que não, tem que ser traduzido, decidir escolher o que eu decidi me tornar. Ele admitiu isso, mas ele traduziu a porcaria que é traduzida aí como eu sou, de modo errado. O cara sabe que está certo, mas colocou errado para enganar vocês, fazer vocês de trouxa e de besta. E vocês vão atrás. Mas o cara colocou lá, olha, ele admitiu outro programa. Ele e o Rodrigo Silva, por exemplo, admitiram que a tradução mais correta é como está na tradução Novo Mundo. Agora, analisa as obras. O texto, não é quem foi que fez ou deixou de fazer, não. Entendeu? Agora, como você não tem base, ou você quer ficar atacando o tempo todinho, porque não tem tradutor. Cara, então você pega o texto. Jesubedu analisou diversas traduções. Ele disse que a melhor era a tradução do Novo Mundo. Em 1975, a revista Veja disse que a melhor Bíblia em português é a RBI-8, a tradução do Novo Mundo da Testemunho de Jeová. Vocês não falam isso para as pessoas, né? Agora, claro, né? Vocês compram a Bíblia a R$500, a R$1.000, a R$5.000 que nós vimos aí, não é? Agora a tradução do Novo Mundo você recebe de graça. Quanto foi, Davi, que tu pagou pela tradução do Novo Mundo? Muito bem, obrigado, Bíblia, aí, pelas suas expressões, excelentes argumentações. Agora vamos ouvir aqui o Atafona. Atafona, você tem 4 minutos. Vou zerar aqui o cronômetro. Pode ficar à vontade. Vamos lá. Eu queria falar do Jeremias, mas ele saiu. Ele citou Bruce Metzger como dizendo que sai da frigideira do arianismo, que aí ele diz que somos nós, testemunhos de Jeová, para a frigideira do sabelianismo. Porém, o professor de grego, do professor Jeremias, o que eu vou falar está num vídeo no meu canal, e o nome do vídeo é João 1,3, prova que o Logos é criador. Esse é o nome do vídeo que está no meu canal com o professor Euler Lopes. O professor Euler Lopes diz que traduzir e o verbo era Deus com letra maiúscula é unicismo. Aí ele explica a razão. Ele diz o seguinte: quando você traduz o verbo, o texto, do grego para o português, quando você coloca, ao invés de tonteon, você coloca Deus com letra maiúscula, no idioma português você definiu o Deus. Tem alguém aí com fone aberto. Ele diz que quando você traduz e o verbo estava com Deus, esse Deus já está definido. Quando você traduz o verbo era Deus com letra maiúscula, você está dizendo que o verbo era o Pai, o Filho era o Pai, porque ele diz que o verbo estava com Deus, esse Deus é o Pai. Ele diz, se você traduz o verbo era Deus com maiúscula, você está dizendo que o Filho era o Pai e que o Pai era o Filho. Isso é unicismo, e isso, segundo o professor Euler Lopes, está lá, ele explicando com todas as letras. Mas ele também diz que gramaticalmente pode ser traduzido um Deus, mas ele salienta que ele entende que não deve ser traduzido um Deus em português ali em João 1. É bom que se diga isso, para não parecer que ele estava defendendo a tradução do Novo Mundo, que ele não estava, tá? Mas ele diz que gramaticalmente pode. Então, se gramaticalmente pode, como que se define se vai ser ou não? É interpretando o texto de acordo com o seu contexto, como diz a regra de coro. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas eu queria falar uma coisa aqui que o Davi falou. Que ele disse ali que... Como é que foi, rapaz?
Aqui, a palavra logos ali deveria ser razão. Por que, que eu discordo do seu entendimento? Porque quando diz ali, kairologos en prostonteon, esse tom é um acusativo de relacionamento. Por quê? Porque en é um verbo estativo e pros é uma preposição de movimento. Só que quando você tem um verbo estativo e uma preposição de movimento, ele se torna estativo. Então não é um com o outro. E torna ali o tom como um acusativo de relacionamento. A razão de Deus não se relaciona com ele. O relacionamento é de um ser com outro ser. Tá? E eu ia falar mais uma coisa aqui que o Bilotti falou, né? Que a obra Estudo Perspicaz, eu acho que foi isso que ele citou, que diz que teós pode ser plural. Não. Vamos ver? Ali no princípio era a palavra, em arquene rologos, kai rologos, em proston, teon, kai teós em rologos. Teós ali e nem teon pode ser plural, porque veja bem aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Tá vendo aqui, ó? Teoi. Gods. Substantivo, nominativo, masculino, plural. Então, para dizer que o verbo ou a palavra estava com os deuses, teria que ter teoi. Teon não é plural. Teós não é plural. Plural é teoi. Então, a tradução, o verbo estava com os deuses, que o Bilotti defende ali, é uma opção dele. Mas, textualmente, não pode, porque ali não tem plural. Deu a tafona. Deu aí o seu tempo. Wesley Play, você tá por aí?